Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós temos passado um período de turbulência muito intenso durante a pandemia. São mudanças e desafios a serem vencidos em todas as áreas da vida e que viemos comentando aqui no programa recentemente, tanto no âmbito coletivo como no individual, na vida pessoal de cada um de nós. Tudo está sendo revisto e reformulado no mundo, mas o que deve permanecer são os nossos valores cristãos, que devem ser a base firme para que a gente possa percorrer esse caminho. Antes de falarmos sobre esse tema, nós vamos convidar a todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Escola da bênção, sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhinhos renascentes a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados na noite total da loucura. Ver-te-ás então consolado, estendendo consolo, e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: obrigado, meu Deus. Estamos vivendo uma etapa de mudanças e desafios a serem vencidos em todas as áreas da vida, em meio à nossa transição planetária, que exige de todos nós esforços tanto no âmbito coletivo como no individual, na vida pessoal de cada um de nós. Os sistemas educacionais e de saúde, as nossas relações com os amigos e os familiares, os nossos propósitos profissionais, tudo está sendo revisto e reformulado sob o ponto de vista da vida prática. Mas o que deve permanecer e que deve permear todas essas situações são os nossos valores cristãos, que devem estar cada vez mais claros na nossa cabeça e mais colocados em prática no nosso dia a dia, para funcionar como a base que deve estar firme para que a gente possa realmente percorrer esse caminho turbulento cada vez com mais fé. Para nos ajudar a refletir sobre tudo isso, hoje nós buscamos a ajuda do livro Fonte Viva, de Emmanuel, que foi psicografado pelo Chico Xavier. E nos chamou a atenção em especial o item 109. Ele nos mostra a importância de compreendermos e de tolerarmos uns aos outros, ao exemplo de Jesus. O tema é pertinente porque na atualidade, com tantas transformações acontecendo ao mesmo tempo, nós percebemos em nós mesmos a tendência de julgar, de avaliar, de criticar as atitudes de todos aqueles que pensamos estar errados. Sejam pessoas conhecidas, familiares, dentro da nossa casa, no confinamento, ou sejam pessoas públicas. Queremos sempre opinar quem está certo ou quem está errado, de acordo com os nossos critérios. Não é uma postura cristã. Essa já era uma tendência tão comum no nosso comportamento
e que vem de uma postura nossa de sempre acharmos que somos nós as pessoas corretas. É a nossa opinião que é a melhor, mas agora, nesse momento de transição, temos que mostrar que não foi à toa que lemos e estudamos tanto o Evangelho de Jesus. Mostrar que sabemos que não devemos enxergar o argueiro no olho do irmão, seja quem for esse irmão, e sim tirar a trave do nosso olho. Jesus, quando esteve entre nós, não deixou de nos compreender com as nossas limitações, as nossas fraquezas, e foi através da exemplificação dos valores de amor, de fraternidade, de fé, de esperança, que ele nos auxiliou na nossa jornada. O texto de Emmanuel, no livro Fonte Viva, no item 109, diz o seguinte: Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, mas sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se acima de tudo em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Ou seja, o que vemos aqui, Jesus, nosso mestre, um espírito da maior perfeição moral, o nosso governador planetário, não desperdiçou o seu tempo mostrando aonde nós estávamos errando. E tínhamos muitos erros a serem corrigidos, mas não é esse o caminho de quem quer amparar e ajudar. Críticas, intolerância com os erros do outro jamais educam. Mostra apenas que somos intolerantes. Jesus educou pelo exemplo e pelo amor. E por isso aqui o convite para refletirmos todos nós, que se ficarmos olhando os erros do nosso semelhante, nós estaremos perdendo o nosso tempo. E o texto de Emmanuel continua: Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós, ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as suas mãos. Por isso, diante dos desafios que temos enfrentado e de tantas notícias difíceis na TV e nos jornais nos dias atuais, antes de desperdiçarmos as nossas energias tão sagradas da vida na crítica ao nosso semelhante, antes de encontrarmos o argueiro no olho do outro, antes de jogarmos a pedra no outro que é pecador, sem nos perguntarmos, antes de tudo, se também nós estamos errando, vamos lembrar, acima de tudo, do melhor exemplo de amor, de tolerância, de trabalho incansável no bem que esse planeta já pôde ver. O exemplo do nosso Mestre Jesus. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. No âmbito da doutrina espírita, nós não podemos alegar que desconhecemos as normas de conduta do bom cristão, concordam? Porque afinal, as lições contidas no Evangelho estão contadas ali a partir de situações reais, vividas por Jesus, sempre diante de uma pequena e às vezes enorme multidão de pessoas que o acompanhava para ouvi-lo. Mas ele não se limitou a falar por parábolas. Ele que tão bem as criava a partir da realidade daquela gente, dos seus costumes estes, na maioria, aceitos pelo Sinédrio. E se trouxermos os seus ensinamentos para os dias atuais e para a nossa realidade, até que ponto aceitamos como norma para a nossa conduta o Evangelho de Jesus? E se aceitamos, em que medida conseguimos colocar em prática? Obviamente, não pretendo aqui achar que já alcançamos o pleno entendimento a ponto de nos conduzirmos sem dificuldades pelas lições do Evangelho. Porque afinal, se assim fosse, não estaríamos aqui neste mundo de provas e expiações, não é mesmo? Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, psicografado por Chico Xavier, ele nos escreve a seguinte lição, intitulada A Conduta Cristã, contando o seguinte episódio protagonizado por um cameleiro, que é um condutor de camelos, chamado Ibrahim Ben Azor. Ibrahim entrou na singela casa de Simão, onde se encontrava Jesus, que o fitava assim com olhos translúcidos. O cameleiro vinha ali pedir instruções da boa nova ao mestre, às quais Jesus respondeu com a sua habitual doçura. Mestre, perguntou o cameleiro, na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? Ao que Jesus respondeu, perdoarás e trabalharás, sempre fazendo o quanto possível para que se coloquem no nível de tua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente. E se me cercarem todos os dias? Continuarás perdoando e trabalhando em benefício deles, respondeu Jesus. E se me caluniarem? Admitamos que tais pessoas me vergastem com frases cruéis e apontamentos injustos. Como proceder se me lamearem o caminho, atirando-me flechas incendiadas? E Jesus continuou na sua resposta: perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. Inconformado com as respostas do mestre, o consulente insistia nas suas pressuposições de todo tipo de mal que alguém lhe pudesse fazer. E continuou: Senhor,
clamou desapontado. E se as pesadas mãos dos ignorantes ameaçar minha casa? Se a maldade perseguir a minha família, os meus entes mais caros, nos seus interesses? Perdoarás e trabalharás, a fim de que a normalidade se reajuste sem ódios, compreendendo que há milhões de seres na Terra fustigados por aflições maiores que a tua, cabendo-nos a obrigação de auxiliar não somente os que se fazem detentores do nosso bem-querer, mas também todos os irmãos de humanidade que o Pai nos recomenda amar e ajudar incessantemente. Ibrahim ainda faz outras inquirições, às quais Jesus sempre respondia com as duas recomendações principais: perdoarás e trabalharás, fazendo ao final a seguinte ponderação: depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia até as estrelas distantes. A certa altura, conturbado e já sem argumentação, o cameleiro chama Simão e pergunta se aquele homem é realmente o Messias. E quando Simão confirmou a identidade do mestre, Ibrahim, carrancudo, como se tivesse recebido uma grande ofensa, foi embora, se foi sem dizer adeus. Será que nós não somos como Ibrahim, o cameleiro? Aceitamos de bom grado os ensinamentos do Evangelho, quando aplicado aos outros, mas em relação a nós, questionamos. Afinal, como assim perdoar coisas tão graves? E trabalhar servindo, não parece que somos fracos, sem brios, sem amor próprio? E eu pergunto, o que estaríamos nós fazendo de diferente daquele que não conhece o Evangelho e nunca teve contato com os ensinamentos de Jesus? O fato é que nós não nos elevaremos à condição de anjos para a qual fomos criados, enquanto negarmos a importância do perdoar, trabalhar e servir incessantemente, constantemente. Pensemos nisto e até o próximo encontro. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor.
E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos a respeito do advento do Espírito de verdade, segundo a instrução do Espírito que se autodenominou Espírito de verdade, dada em Paris em 1861, conforme consta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Instruções dos Espíritos, itens 6 e 7. Orienta-nos então o Espírito de verdade. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provações, que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras. Mas tenham esperança, pois os anjos consoladores lhes virão enxugar as vossas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sul, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos vossos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surgirá e germinará em vós a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e vossas misérias constituem o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim, como o vento varre a poeira, que o sopro dos Espíritos também dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, pois aprovações deles são as mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, enquanto cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis e que deseja que modeleis vós mesmos a vossa delicada argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, pois sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, que sejam extirpados de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira e o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas
quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Convidamos a todos para refletirmos bastante sobre estes ensinamentos do Espírito de verdade, pois estes ensinamentos deixam claro que o nosso destino está em nossas mãos. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Que Deus esteja com todos. Vamos encerrando o programa de hoje por aqui. Acessem o nosso canal no YouTube, é o Cai Bar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Desejamos a todos vocês uma ótima semana e até o fim de semana que vem.